Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, mestre em design e construção, de carros de corrida, de carros de competição e atualmente fazendo um doutorado aqui na Itália. Continuo na Itália porque meu mestrado foi aqui também na Itália. E hoje eu vou dar início a uma série de vídeos sobre análise de dados em carros, especialmente carros de competição. Esse vídeo ele tem um caráter introdutório e ele é baseado neste artigo que eu escrevi, baseado em notas de aula, alguns livros que eu vou deixar como referência, no final do vídeo. Eu pego os livros e mostro para vocês, certo? Então vamos lá. Vamos começar a análise de dados, Basicamente, o que é análise de dados? Eu vou interpretar algo, Eu vou interpretar dados, eu vou levar em conta o contexto, e tudo. E eu lembro que durante a minha lição, a minha aula, que aqui chama-se de lezione, as aulas, se falava de hermenêutica, que eu estava pesquisando, e é um termo que é basicamente a interpretação de imagens, de dados, de situações, de sons e tudo. É tudo que for uma fonte de informação, Então, talvez seja possível inferir que a análise de dados nesses carros de corrida são uma hermenêutica do comportamento do veículo. Eu vou interpretar o comportamento do veículo, certo? Na análise de dados voltada para a competição, o objetivo é reduzir o ΔT, ou seja, reduzir o tempo de volta, certo? Isso é utilizado para responder algumas questões e fazer comparações entre pilotos, carros e voltas, circuitos, eventualmente, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, Geralmente o profissional encarregado desse setor, ele é chamado de Data Analysis Guy. Eu nunca ouvi esse termo, mas foi o que me foi dito em sala de aula. Eu lembro que eu ouvi esse termo lá, eu nunca ouvi esse termo. Nas poucas vezes que eu estive ali que eu fiz ali o treinamento ali da Porsche Cup ali, eu não ouvi esse termo. Mas, assim, é besteira, certo? Então, eu tenho aí dois tipos de profissionais, o engenheiro de competição e o Data Analysis Guy, e geralmente eles ocupam posições diferentes quando eu tenho uma equipe muito bem estruturada, Por quê? Porque geralmente em equipes pequenas a gente tem ali uma certa concentração de função, Isso é normal, em muitas equipes pequenas ou empresas pequenas também, A gente precisa entender que uma equipe de corrida é basicamente uma empresa, Não é nada além disso, O nome equipe é devido ao caráter esportivo do trabalho, certo? O DAG, é o cara responsável pela análise do banco de dados. Ele vai analisar os dados de forma geral. Ele vai pegar os dados, o geralzão, e analisar. Geralmente, o engenheiro de corrida é aquele que vai fazer uma análise mais sintética e vai estar em contato com o piloto, No meio das corridas, das competições, o sistema de aquisição de dados são baseados geralmente, um básico, 6 parâmetros: rotação do motor, velocidade do veículo, posição do sensor do acelerador, que é para ele saber qual é a posição do acelerador, quanto você está acelerando, ângulo de direção, aceleração lateral e longitudinal, certo? Então eu tenho aí cerca de 6 canais, porque a aceleração, às vezes eu preciso talvez de 2 canais, Então a gente vai fazer um compiladão, aqui da introdução da análise, Então o que a análise aqui, eu deixei essa pirâmide, Deixa eu ver como é que tá aqui no vídeo. Tá bom, dá pra ver. Eu deixei aqui essa pirâmide que diz como é que é o processo. A gente parte ali dos dados. O carro entra no box, a gente bota o pendrive ou o cabo USB conectado no notebook. A gente faz o download, o software lê e você tem aquele monte de planilha, gráfico, tudo.
Aí você tem um contexto, e aí essa parte é com um profissional, ele tem que entender ali o contexto. Tá chovendo, tá sol, tá calor, o piloto tá bem, o piloto tá mal, então tudo isso vai fazer diferença. E eu, com os dados e com o contexto, eu tenho uma informação. O que seria isso, né? Por quê? Porque eu vou dar a essa informação um significado. Aí eu vou ter o conhecimento do que está acontecendo, né? E por que está acontecendo, né? Qual é o passado disso? O que foi que aconteceu antes para levar a essa situação? Isso é muito importante em corridas de carros, quando a gente está analisando os dados, né? Ou saber o que aconteceu 1, 2, 3 curvas antes. Então a gente tem ali um insight, né, do que está realmente acontecendo. A gente tem ali, ele chama aqui de wisdom, né? A sabedoria, né? Que é quando a gente dá um propósito a algo, né? A gente toma ali a decisão do que é melhor para a gente, né, no âmbito da equipe, do que tem que ser feito, do que se vai dizer para o piloto, e a gente toma uma decisão, né? Basicamente é esse o processo. E como é que a gente faz isso? A gente quebra a informação, né? A gente vai pegar todos esses dados e a gente vai quebrando. Como é que é isso? A gente precisa entender algumas coisinhas. Por exemplo, tem um termo muito comum no meio das competições que é o handling, né? O handling é basicamente manejo, manuseio, manobrabilidade do veículo. E ele está muito ligado a alguns parâmetros, como guinada, que esse aqui é o yaw, certo? Guinada e yaw. Eu traduzi pelo Google Tradutor, então não espere assim uma tradução assim. Não, a tradução está muito boa, porque o Google Tradutor hoje funciona muito bem, mas ele vai traduzir os parâmetros, né? Dinâmica lateral são os parâmetros de lateral dynamics, então força lateral, força slip angle, né? E o equilíbrio, né? Que é basicamente também os parâmetros de dinâmica lateral, mais algumas taxas, como taxa de guinada, né? Variação do slip angle e por aí vai. Certo? Então, o handling engloba tudo isso e é um termo que se refere à dinâmica, na maioria dos casos, a dinâmica do veículo nas curvas, na vasta maioria dos casos. Então, esses dados ele vem da pista, ele vem dos testes de pista, né? Que é o que a gente chama de outdoor test, né? Pode ser também de um indoor, que é feito em simulador, né? Por quê? Porque o simulador, eu também vou fazer uma série de vídeos sobre simuladores, né? Ele é também um gerador de dados, né? Eu até brincava dizendo que dependendo de como é usado o simulador, ele pode ser um gerador de lero-lero, né? Então o piloto ele entra no ambiente do simulador, né? Senta ali, e os dados são registrados virtualmente à medida que ele vai conduzindo, né? À medida que o simulador é ligado, já está gerando dado, ele vai conduzindo, vai dando inputs, você vai recebendo outputs. O simulador ele é muito chamado também, muito comumente chamado de Driver on the Loop, ou DIL, certo? E é uma ferramenta que tem uma gama de possibilidades de utilidades, quer dizer, tem uma gama de utilidades, né? Não apenas como avaliar ajustes e configurações, mas também medir, fazer medições, testes e ser parte até de inputs de design, certo? Eu posso estar desenvolvendo uma peça, eu não sei o que vai acontecer com essa peça se eu colocar ela no carro, então eu desenvolvo essa peça virtualmente, coloco no simulador e tenho uma prévia com uma certa aproximação. Isso é muito bom, certo? Eu dou aqui um exemplo, o slip angle, ângulo de deslizamento, carga nas rodas, né? A força normal, as forças de atrito, tanto para frente como para os lados, né? Que é basicamente o grip, né? A força de aderência dos pneus, são exemplos de parâmetros que são interessantes, muito importantes e difíceis de medir no ambiente real, certo? Então a análise de dados ela não é bem eu estou partindo ali dos dados de simulação para fazer uma interpretação e avaliá-los, né? Certo? É uma síntese, né? Porque eu vou pegar aquela informação e vou dividi-la, separá-la, segmentar em vários tipos em várias pequenas informações para melhor entendimento,
certo? Que é assim o oposto de uma análise, né? Na análise geralmente eu pego grandes detalhes de pequenos dados, mas no fundo faz parte, a síntese no fundo faz parte da análise, né? Por exemplo, quando um processo procura números, eu tenho um processo analítico. Quando procura um comportamento ou parâmetro final, eu já tenho ali uma síntese, certo? Então, a análise de dados é uma atividade que a gente faz para compreender eventos que se passaram através de padrões e sinais. E aí a gente vai para a dinâmica do veículo, vamos falar um pouquinho disso, né? Só um momento. A análise de dados trata da quantidade de informações que eu recebo da dinâmica do veículo. Ou seja, o veículo todo instrumentado, eu vou ter todos aqueles dados, né? E eu vou partir deles, certo? Então, em termos de condução, de pilotagem, eu vou ter dados de manuseio, dados de desempenho, certo? E em todos eles eu vou ter ali algum grau de rolling, certo? Ou rolagem, né? Por quê? Porque quando um veículo está em movimento, ele está sempre fazendo transferência de carga. E como eu tenho, na maioria dos casos, sensores lidando com sensores independentes lidando com cada roda, né? Então, em alguns sistemas mais simples eu posso usar um sensor em um eixo, mas na maioria eu tenho um sensor para cada roda. Eu vou perceber ali diferenças nas rodas de um mesmo eixo. Então a gente tem isso aí devido à transferência de carga, né? Se diz até que na dinâmica, nessa análise, você tem um certo acoplamento, certo? Por quê? Porque sem essa transferência de carga, as manobras, os eventos, né? Porque em inglês a gente chama de maneuver, né? Mas assim, os eventos de uma curva, de acelerar e tudo, né? Se você for traduzir ao pé da letra manobra, eu acho que também é um termo muito bom, né? Eles seriam independentes, né? E não é bem isso que acontece. A gente tem influência do peso. Como eu posso ver aqui, né? Eu tenho os veículos, né? O corpo do veículo, né? Representado aqui pelo verde, pelo corpo, bloquinho verde. Eu tenho o que está externamente atuando no veículo. Eu tenho o próprio peso do veículo e eu tenho uma força não contabilizada em termos de peso, certo? Que é a força aerodinâmica, o aero. Então levem isso em consideração, essa parte é muito importante. E eu tenho o grip, aqui é a força lateral, gente. Aqui pode ser a força lateral ou pode ser a força longitudinal, se for um movimento em linha reta. Mas se for uma curva, é o FY, a força lateral, que é o mais importante, certo? Então vamos lá. Sim, e aqui eu tenho esse substrato em roxo, é a minha representação dos pneus, certo? Então, um outro aspecto para dinâmica é o peso. E esse é uma grande preocupação, porque ele está ligado à rigidez, à estrutura e a design, e também à dinâmica, certo? O termo aero, como eu disse, ele refere-se aos efeitos de downforce e de arrasto. E veja, não é contabilizado como peso, certo? Ela é uma força sem peso, certo? Então os pneus são a interface entre o asfalto e o veículo e o chassi, certo? O veículo ele está sempre sujeito aos seus pesos e, a partir de certo ponto, às suas forças aerodinâmicas. Então, o pneu ele vai desenvolver um grip, uma aderência, uma força de atrito longitudinal ou lateral em função dessas forças, né? Do peso e da força aerodinâmica, dependendo da velocidade, dependendo do carro, né? Considerando um carro com aerodinâmica significativa, dependendo da velocidade. Carro sem aerodinâmica, exemplo, Copa HB20, marcas, não tem aerodinâmica nesses carros. Então o efeito aerodinâmico ele é bem pequeno. Se a gente for ser bem criterioso, ele existe, mas ele é pequeno.
Então a função ali do engenheiro encarregado de dinâmica veicular é levar em consideração o design, aerodinâmica e a massa, certo? Do trem de força, os pneus, com o objetivo de produzir o máximo grip possível, certo? Então, o que é isso? É, para uma determinada massa, eu tenho que gerar a máxima quantidade de aceleração. Repito, para determinada massa, eu preciso gerar o máximo de aceleração possível. Então, o veículo com melhor dinâmica veicular, ele é capaz de extrair a aceleração máxima dessa massa, certo? Pois eu tenho o grip, que é a força, né? Que é aplicado a uma massa e se torna aceleração. E aí eu tenho esse corpo, ele vai acelerar, né? Consequentemente, o que a gente pode dizer então? O que é uma competição automobilística, né? É a geração de máxima aceleração para uma determinada massa. Quem consegue gerar a maior aceleração para uma determinada massa, né? Geralmente ganha. Geralmente. Certo? E quais são os pontos importantes que a gente precisa destacar que dificultam o processo, né? Por exemplo, o automóvel, ele é um veículo hiperestático, porque ele tem 4 pontos de contato, certo? A segunda dificuldade é o meio que esse contato ocorre, certo? Eu tenho 4 pontos hiperestáticos com componentes que são não lineares, que é o que? A borracha, certo? O pneu. E a terceira é a temperatura, que a temperatura entra ali só para piorar a situação, certo? E a quarta dificuldade é a pista, que sempre muda. Então, se a pista muda, muda a rugosidade do asfalto, muda a gripe, muda a umidade, muda a temperatura, muda a aerodinâmica e muda tudo, certo? Aí nós vemos aqui para esse belo diagrama. Deixa eu ver como é que ele está aparecendo aqui para vocês. Eu não estou em cima dele. Beleza. Aqui eu tenho aquela situação. Vamos considerando um carro sem aerodinâmica. Eu tenho o meu grip, o meu FY, certo? Para eu produzir esse grip, eu preciso de um peso e uma aceleração lateral. O peso vezes a aceleração lateral, eu tenho a força lateral produzida. Só que, partindo do ponto de vista do pneu, para eu produzir esse grip, é a força de atrito. Então, é a minha normal vezes o coeficiente de atrito. Logo, o coeficiente de atrito no automóvel de competição, ele tende a se aproximar da aceleração lateral. Ele está ali na mesma ordem de grandeza. E aí, quando eu incluo a aerodinâmica, que é uma força, digamos, sem peso, acontece o diferente. Eu tenho ali a minha força lateral. De novo, eu posso calculá-la pelo produto da aceleração que esse carro está produzindo, pelo peso do veículo, a massa do veículo. Só que agora a capacidade de atrito dos pneus, ela é diferente. Ela mudou. Na verdade, ela é a mesma. Eu só estou adicionando mais força, né? O que aconteceu? Agora eu tenho uma outra componente. Eu tenho uma força uma força para baixo, o downforce, né? Então, se eu fizer ali eu faço uma manipulação dessa equação, né? Que eu tenho GY vezes W igual a μ, que é o coeficiente de atrito, mais a soma dessas forças, isolo GI e eu tenho essa equação aí. E no fim eu tenho, para um carro com aerodinâmica, né, com a aerodinâmica já relevante, a minha aceleração lateral, a minha força de atrito, ela vai estar entre ali a aceleração, ela vai ser maior que a aceleração lateral, né? Na verdade, que não é a força de atrito, aqui é o coeficiente de atrito lateral. Ele vai estar ali entre a aceleração lateral GY e o coeficiente de atrito máximo que o pneu pode produzir. Ele vai estar ali entre esses dois limiares. Ele não pode ultrapassar aquilo ali, né? Então,
certo? O que acontece, né? Geralmente é nesse ponto que a gente chega naquele detalhe importante dos pneus. Eu geralmente consigo um valor superior a 1 desse coeficiente de atrito, certo? Superior, porque eu posso ser maior ou igual ao coeficiente de atrito, né? Então a aderência resiste apenas à massa, né? A força de aerodinâmica é uma força física sem peso. Então eu consigo ali, com a aerodinâmica, eu consigo extrair mais performance do carro sem penalizações de inércia devido ao peso, certo? De novo, eu tenho que o meu coeficiente de atrito lateral para um carro com aerodinâmica ele pode ser maior ou igual ao coeficiente de atrito que o pneu é capaz de dar, mas ele também é maior, né? A aceleração lateral pode ser maior ou igual ao coeficiente de atrito lateral. Ou seja, eu vou estar ali entre dois limiares. E aí eu tenho um modelo bicicleta que eu devia ter colocado a foto aqui, porque fica muito complicado falar do modelo bicicleta sem foto. Deixa eu ver. Não, vamos falar aqui, né? Depois eu coloco a foto e vocês olham, certo? O modelo mais comum utilizado para avaliar a dinâmica veicular de automóvel é o Bicycle Model. A gente precisa entender o Bicycle Model. Eu vou fazer um artigo só sobre isso. Eu já tenho inclusive conteúdo aqui, tava lendo essa semana, certo? E qual é a principal equação? É o ângulo de deslizamento lateral, certo? Que é o que? Side Slip Angle beta. Veja, ângulo de deslizamento lateral não é slip angle, né? Aqui é o side slip angle, que ele é igual ao que? Ao coeficiente B sobre R. B é a distância do centro de gravidade para o eixo traseiro, se eu não me engano é o eixo traseiro, sobre R, que é o... vamos ver, eu vou ver o que é o R. Menos alfa R, certo? Alfa R é um parâmetro do pneu, certo? Então o deslizamento lateral é a rotação do carro em torno do seu eixo. Tá aqui o eixo do carro, é essa rotação que o carro faz. Não é o slip angle. O slip angle é o pneu. Aqui eu estou falando do carro como um todo, né? Então o beta, ele no fundo, ele é só uma função do parâmetro alfa R do pneu. Por quê? Porque B e R são medidas do carro, certo? É o que? A distância... L é a distância entre eixos, que é na equação seguinte, e o R... lembrei. O R é a bitola do carro, certo? É a largura, basicamente, certo? E o B, então eu tenho essa razão. Então eu vou ter o side slip angle, essa razão da distância do centro de gravidade para trás, por eixo traseiro, e a largura do carro. Menos esse parâmetro do pneu, que é um parâmetro de construção, né? Geralmente quem sabe esses parâmetros são as fábricas, certo? Então essa é a minha primeira equação. A segunda equação é o ângulo do volante, certo? A gente vai entender depois, quando eu falar bem de modelo bicicleta nos artigos de dinâmica veicular, certo? O que é isso? Eu também tenho uma constante e eu tenho dois parâmetros ligados ao pneu. Constante é o que? Wheelbase dividido pela largura do carro. O wheelbase é o L. Então, o que é o wheelbase? Distância entre eixos. O R, width, largura. Então, eu tenho aí um parâmetro adimensional. Assim como na equação, na primeira equação. Deixa eu ver se dá para ver as equações aqui. Dá para ver as equações. Aí, WhatsApp não. Né? Aí... eu tenho um beta. Ok, são os parâmetros do carro. Beta, side slip angle e steering angle, ou seja, ângulo de deslizamento lateral e ângulo de direção, ou seja, o quanto eu giro, são os parâmetros do carro. Alfa F, alfa R, parâmetros do pneu. O Bicycle Model, ele pode ser descrito em termos de ângulos de deslizamento, slip angle, em termos dos ângulos de direção e ângulo de deslizamento lateral, side slip angle.
que é o beta, e o deltinha que a gente acabou aqui. Essa letra aqui é um delta minúsculo, certo? Não é o delta maiúsculo, quando eu, né? Então, se a gente conseguir medir o alfa F e o alfa R, eu consigo obter os ângulos de direção e de deslizamento lateral. Por outro lado, se eu só medir o ângulo de direção e de deslizamento lateral, então eu vou encontrar o slip angle. Estes parâmetros consideram, na verdade isso aqui, o modelo bicicleta, quais são os assumptions, ou seja, as considerações desse modelo? Que eu estou sempre em estado estacionário. Eu virei 5 graus, o carro está virando 5 graus, eu tenho uma força lateral ali de 100 Newton, exemplo. E é como se o carro tivesse sempre esse primeiro momento, esse primeiro step. 5 graus, 100 newtons por lado. Pronto, é como se ele estivesse estacionário naquela condição. É isso que é o modelo bicicleta. Agora eu vou analisar 10 graus, porque eu estou quase dentro da curva. Ele vai criar um outro movimento estacionário, para analisar 10 graus, o carro mais dentro da curva. Aí agora eu vou analisar 2 graus, como se o carro estivesse saindo da curva. Ele vai criar outro movimento estacionário, como se o carro estivesse saindo da curva. Certo? Então, a diferença entre ângulo de deslizamento dianteiro e traseiro é o equilíbrio do carro. Lembra quando eu falei, o equilíbrio? Lá atrás, no artigo, pronto. O equilíbrio do carro é o quê? É subterço sobre esterço. E isso eu obtenho pelo ângulo de deslizamento, a diferença entre o ângulo de deslizamento dos pneus dianteiros e traseiros. E aí eu tenho sobreviragem e subviragem. Ou sobre esterço, sobre esterço, tanto faz, certo? E aí que é o que? Um equilíbrio estável e instável, respectivamente. E é importante pontuar isso aqui, porque instabilidade aqui não se refere... o fato de eu ter sobreviragem não quer dizer que eu estou instável, né? Isso é importante também dizer. Mas nesse caso aqui é instável, certo? Então, subviragem e sobreviragem referem-se a estados de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio do carro é julgado em termos de estados estacionários. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que quando você está analisando dados, usando software, fazendo os cálculozinhos lá, você está assumindo que aquele carro está em vários movimentos estacionários. A entrada de curva, na verdade o evento de uma curva que o carro vai contornar, ele é dividido em milhares de movimentos estacionários, para que isso facilite a avaliação, certo? Eu tenho aqui, nem sempre, importante falar, a gente consegue detectar subviragem, certo? Ou sobreviragem. Não, sobreviragem consegue detectar, mas subviragem não, subterço, né? Pelo ângulo de direção, certo? A gente pega mais por gráficos como na figura 7, certo? Que a gente pode ver aqui no ângulo de direção aqui. Ele entrou numa curva nessa primeira parte. Vocês conseguem ver meu mouse? Deixa eu ver uma coisa aqui. Consegue ver meu mouse? Consegue ver meu mouse, sim. Perfeito. Então aqui, o carrinho entra na curva, né? E volta. Ou seja, ele terminou a curva. Isso aqui não é o carro fazendo a curva, não. Isso aqui é o ângulo de giro do volante. Aí ele entra em outra seção de curva e tal. Aí ele tá virando. O certo era para ele virar, ele começar a virar e fazer um semicírculo quase perfeito, quase elíptico. Mas não, bem aqui acontece alguma coisa que ele traz o volante de volta para o começo, para o 0 grau. Aqui eu peguei sobreviragem, certo? Esse é o ponto. Mas isso aí mais na frente a gente vai ver direitinho. E no livro do Sérgios, do Segers, dá para perceber isso também. Aí a gente pode calcular a aceleração lateral. Eu coloquei aqui AX, mas não é AX mesmo. Não é AX, né? AY. Né? Eu corrigi isso aqui. Né? A aceleração lateral. AY, certo? É o que? É a velocidade multiplicada pela soma da derivada do ângulo de deslizamento lateral, side slip angle, aqui, beta, dot, e a taxa de guinada. Que nome estranho é esse? É o yaw rate, gente.
os movimentos básicos, os movimentos fundamentais de todo o corpo. Tem o roll, esse aqui eu não sei qual, eu não lembro qual, mas é como se fosse mergulho, ou quando a dianteira mergulha, né, esse movimento aqui. E eu tenho o ió, que é quando aqui você está vendo o carro de cima, aí ele faz isso, ó. Esse é o ió, que é o movimento fundamental para a curva. O carro precisa fazer um ió para entrar na curva, para contornar uma curva, né? Esses são os movimentos fundamentais de todo o corpo, né? Quem estuda aviação também estuda isso aí, barco também estuda isso aí. Todo o corpo tem esse movimento, certo? Então, o que acontece? O Bicycle Model, ele considera uma série de movimentos em estado estacionário. Então, a derivada do ângulo de deslizamento lateral é basicamente zero. Então, isso aqui vence, isso aqui é tchau. Por quê? Porque eu estou assumindo que aquele movimento é estacionário. Então, a taxa é zero, certo? A taxa é zero. Então, a aceleração lateral no carro de corrida, eu posso assumir como a guinada, taxa de guinada, vezes a velocidade do veículo, né? E por que isso dá a aceleração? Porque aqui eu não estou dando a taxa de guinada em grau, eu estou dando em radiano. Radiano não tem unidade, então tá só por segundo, multiplicando pela velocidade, 1 metro por segundo ao quadrado, né? E acabou-se, né? Ok, aí a velocidade e a taxa de guinada podem ser medidas por sensores, que é o acelerômetro, gente. Acelerômetro, né? Mas eu também posso ir. Você viu aí a equação. Você com o sensor de velocidade, você pode calcular isso aí, né? Você vai. Aí vai ser. Aí a galera que trabalha com marquinhas, com Copa H20, Copa Marcas, é uma galera que já consegue fazer isso aí com bastante facilidade. Por quê? Porque o trabalho maior é do cara ali, do analista de dados. Ele vai ter que configurar tudinho para poder criar esses plots de dados para poder informar o piloto, né? Então a velocidade e a guinada pode ser medidas por sensores, o que significa que é possível calcular a derivada do ângulo de deslizamento lateral. Veja, eu estou indo de um outro ponto agora. Eu estou indo de um ponto onde eu tenho uma falta de informação, e com as informações que eu tenho e teoria física, porque isso é física, né, certo? Que a gente está vendo aqui é física de corpo sólido, né? Eu estou calculando o ângulo de deslizamento lateral, certo? A integral desse parâmetro resulta no ângulo de deslizamento lateral, certo? Assim, o gráfico visto na figura 6 pode ser construído. Numa curva, os valores desses parâmetros variam conforme o visto na figura 7. Aqui, de novo, eu estou numa situação onde eu posso ver o oversteering, né? Aqui, ó, era para ter uma elipsezinha perfeita. Não tem, né? Aqui também, ó. Veja que é um carro que se nega a contornar a curva com uma certa previsibilidade, certo? Então, antes de entrar na curva, o meu escorregamento lateral, o meu slip angle, ele é zero, porque as rodas estão retas. Então, sua integral também é zero. Na extremidade da curva, a taxa de escorregamento lateral, certo, é zero novamente. Por quê? Porque eu estou saindo da curva, a tendência é as rodas já estarem retas e o carro sem side slip angle, o carro já praticamente reto. Porém, se a integral for feita desde a entrada da curva até o final, é possível obter o valor residual de cada canto. Assim, uma estimativa crítica do ângulo de deslizamento lateral pode ser obtida. E, portanto, dos ângulos de deslizamento do pneu. Ou seja, eu estou saindo da informação de deslizamento lateral para o slip angle, certo? O modelo bicicleta, ele é definido como uma série de movimentos em estado estacionário. Por quê? Por que a gente assume isso? Se eu estou lidando com carros de 1 tonelada, pelo menos, certo? É simples. Quando a gente pega um carro de corrida, a gente reduz o máximo o peso dele. E geralmente se usam pneus melhores. Pneus de carros de corrida são capazes de produzir forças laterais muito grandes.
É diferente do pneu de rua, certo? E eu também vou falar de pneus aqui, certo? Não nesse post, mas eu vou, porque já tem artigos sobre pneus no site e eu vou transformá-los em vídeo. Aí o que é que acontece? Como eu tenho na ordem de grandeza, a força ela tem uma ordem de grandeza muito maior do que a aceleração, né? Essa força ela acaba ganhando ali uma importância maior do que o peso do carro. Por quê? Porque ela consegue, o pneu ele é capaz de produzir uma força muito maior do que o próprio peso do carro. Aí o que acontece? A inércia num carro de corrida, ela é muito menor. Ela é muito menor do que num carro de rua, que não só tem inércia, como tem compliance. E ainda assim, você tem pneus de baixo grip. Então, no carro de rua, eu tenho que considerar a inércia. Sempre. No carro de corrida, não. Eu posso reduzir o impacto dela e até mesmo negligenciar. Por isso que o Bicycle Model, para essa aplicação, é muito útil. Por quê? Porque ele transforma o movimento do carro em vários movimentos estacionários devido à leveza dos carros de corrida. Os efeitos transitórios de inércia, né? Ou seja, acelerações de guinada, que é o yaw rate, e acelerações longitudinais devido a efeitos da carroceria, a gente vai ver mais em carros de rua, devido ao compliance. E aí eu posso negligenciar, né? Então, eu posso assumir zero, né? Porque estou assumindo estado estacionário. É zero? Não, não é, porque eu tenho uma massa ali, mas eu tenho eu tenho pneus que podem proporcionar uma força tão grande que na balança não é de peso, mas de influência, de relevância, a força capaz dos pneus acaba sendo maior do que o peso do carro, né? Talvez no carro de rua eu não possa assumir isso. Eu, como projetista de carro de rua, se eu fosse não posso assumir isso, né? Então é por isso que a gente usa o Bicycle Model. Porém, existem também situações em carros de corrida que são transitórias, transientes, né? Para que fique mais claro para alguém da engenharia, que é o quê? Cantar pneu, giro em falso da roda, que é o wheel spinning. Ou quando o veículo roda, quando o carro sai da pista. Aí é difícil dizer que pelo gráfico você não consegue entender muito o que está acontecendo. O wheel spinning você consegue entender porque vai tudo para o infinito, né? Mas é basicamente isso. Esses são os transitórios, né? E é isso, certo? Então, a gente precisa ter em mente que mais massa, mais aceleração. E o carro precisa de mais tempo para mudar de velocidade. Por isso que o carro de corrida é leve, certo? E é isso. Por hora, esse é o vídeo da introdução, né, dessa série de vídeos que eu vou fazer. Eu vou aqui pegar 2 livros que eu deixo para vocês de referência. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês me enxergarem melhor, certo? Vamos aqui. Opa, aqui. Tá, agora eu. Practical Guide to Race Car Data Analysis, de Bob Knox. Esse livro eu achei esse livro muito caro. Comprei no Amazon, eu acho que ele me custou uns 70 euros. Mas ele é muito útil porque, para quem trabalha no meio, ele já dá todas as equações bonitinhas para você colocar no software, né? Então, ele é como se fosse um George Sagers resumão. Aqui eu acho que já é para quem entende do assunto, certo? Ele já vem com as equações tudinho. Já para você configurar os canais no PI, no Motec, certo? Então esse livro aqui, e ele fala algumas coisas que eu coloquei nesse artigo também, né? Eu só esqueci de mencionar ele ali no texto, mas eu vou botar depois que eu vou editar para fazer umas correções, né? E o outro que enfim, a bíblia disso aí, que é o Race Car
Data Acquisition, né, Techniques do Saggers, mais precisamente acho que o capítulo, né, 2, acho que basicamente o capítulo 2 que eu usei nesse texto. Podia ter usado mais, usei só um pouco porque foi bem introdutório mesmo, mas é um excelente livro, muito bem ilustrado, certo? Muito bem ilustrado, com muitos detalhes, né? Tem até artigo meu aí que eu uso fotos deles, né? E também com as fórmulas bonitinho, né? Esse livro é caro. Esse livro é caro. Eu acho que tá para mim por uns 80 euros. Mas acho que vale a pena para quem trabalha no meio, né? Para quem tá entrando também, né? É esse aqui. E é isso aí. Próximo vídeo, parte 2. Quando? Não sei, né? Não sei. Mas em breve, não vai demorar muito. E é isso. E acabou esse vídeo e a gente se vê na parte 2.